Mas inicialmente a palavra é com você, né, Capurusso, em relação a essa Assembleia de Credores que a Justiça acabou determinando essa suspensão, e você explica alguns detalhes também do lado dos credores. Daqui a pouco a gente vai trazer o lado do Cruzeiro, mas inicialmente o Capurusso para falar sobre esse assunto. Havíamos requerido à juíza da recuperação judicial do Cruzeiro a suspensão dessa Assembleia Geral de Credores, que foi designada às pressas para quarta-feira. Na última quinta, a juíza não atendeu o nosso pedido e imediatamente apresentamos um recurso ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Há uma série de ilegalidades no plano de recuperação do Cruzeiro, e a principal delas talvez seja o absurdo desconto de 75% que o Cruzeiro propôs para a maioria dos créditos. Os prazos de pagamentos também estão maiores do que a lei permite. E isso é consideravelmente prejudicial aos credores, porque o índice de correção monetária sugerido pelo Cruzeiro, ATR, sabidamente não acompanha a inflação. Ou seja, daqui a vários anos, os credores receberiam seu crédito com um desconto enorme, de 75%, e o restante, os 25% propostos pelo Cruzeiro, ainda seriam consumidos em boa parte pela inflação. Além disso, o Cruzeiro pretendia aprovar o plano de recuperação na Assembleia desta quarta com base numa lista de credores que ele mesmo, o Cruzeiro, apresentou, o que não é permitido por lei. O correto seria ouvir todos os credores e apresentar uma lista de credores consolidada, com o valor correto e a natureza do crédito de cada um, mas infelizmente nenhum credor foi respondido. Se o plano de recuperação judicial do Cruzeiro fosse colocado em votação nessa Assembleia de quarta, poderia ser aprovado sem que vários credores tivessem a oportunidade de votar. E veja que recentemente o Ministério Público recebeu uma notícia-crime de que haveria falsos credores listados pelo Cruzeiro. Como se isso não bastasse, o Cruzeiro ainda apresentou um novo plano de recuperação judicial nessa segunda-feira, a menos de 48 horas da Assembleia, piorando ainda mais as condições de pagamento aos credores. Na prática, se a Assembleia Geral dos Credores ocorresse nessa quarta, o plano de recuperação ele seria votado sem que os credores sequer tivessem conhecimento dessas novas alterações nas condições de pagamento. De novo, piorando as condições de pagamento aos credores. Portanto, essa decisão que conseguimos no tribunal, suspendendo a Assembleia Geral de Credores, veio em boa hora. É preciso que todas essas irregularidades sejam sanadas antes que se coloque o plano de recuperação judicial em votação. Palavras, então, do Guilherme Capurusso com a gente aqui na Itatiaia. Em nota, o Cruzeiro se manifestou. A gente procurou o Cruzeiro Associação para saber o lado do Cruzeiro. E não deu entrevista, mas falou em nota que o Cruzeiro ressalta que as portas continuam abertas ao diálogo produtivo com os credores, respeitando a capacidade de pagamento da associação, e reitera seu compromisso de empreender seus melhores esforços para atingir o consenso com os credores, o que é certamente o caminho para que se atinjam os longos objetivos da recuperação judicial, para que se atinjam logo, melhor dizendo, os objetivos da recuperação judicial, e que o Cruzeiro vai acatar então a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Palavras da Associação do Cruzeiro. Ô Xará, pelo que disse o Capurusso, o advogado, e pelo documento também que a gente teve conhecimento, que a gente recebeu esse documento, o Cruzeiro fez uma alteração na classe 1 de credores, porque são várias classes, uma classe teve essa alteração na forma de pagamento. 2023, 10%, 2024, 10%, 2025, 80%. Isso deixou os credores um tanto quanto chateados, porque era uma outra forma de pagamento a esses credores dessa classe. Ô Edu Panzi, quando a gente pensa que o negócio vai caminhar, que o Cruzeiro vai começar a sanar aquelas dívidas, que o torcedor vai ter paz, vão lá e modificam a regra do jogo com o jogo em andamento, Edu. Ô Romano, esse é um assunto muito delicado, né? A gente tem pouco conhecimento a respeito dessa parte jurídica, mas como leigo, e pelo que eu entendi, foi o famoso, vamos jogar verde para colher maduro, se colar, colou, vamos ver no que dá, devo, não nego, pago quando puder, e se puder, e como eu quiser. Acho que é mais ou menos isso que a associação tentou fazer, mas do outro lado não tem bobo, né? E aí a coisa vai se prolongando. Às vezes era até isso que a associação queria mesmo, prolongar, postergar para ganhar mais tempo e tentar pagar de outra maneira. É o jeito que eu entendi a situação, Romano. Você foi perfeito. Eu também penso da mesma forma. Devo, não nego, pago quando puder. Quando eu puder eu pago. É mais ou menos assim. Quando eu puder eu pago. Viu, Xará?
O que mais, na verdade, o grande ponto que trouxe a discussão foi essa página 18 da recuperação judicial do Cruzeiro, que houve alteração nessa forma de pagamento. O entendimento que a gente tem do Cruzeiro, eu participei, Romano, a gente conversava com o microfone fechado dessa coletiva na semana passada, eu entendi que a turma ali do Cruzeiro da associação, eles querem pagar. Mas era uma forma de pagamento da turma da classe 1. Só que essa forma foi alterada no dia 5 de dezembro, hoje é dia 7, a Assembleia seria hoje. Então, há 2 dias da Assembleia teve essa alteração, o que gerou essa chateação por parte dos credores. O que o advogado disse, inclusive, é que fere a própria lei, o que determina a lei da SAF quando você precisa pagar os credores. Quando você entra nesse plano de recuperação, que seria uma recuperação judicial. Então, isso está ferindo os artigos. Aí, o pessoal, como diz o Panzi, não é bobo, está ligado, está atento, barrou o negócio. Que volte agora, que conversem e que volte à normalidade, comece a pagar e que essa página negra na história do Cruzeiro, ela possa ser resolvida de uma vez por todas. Exatamente. Então, fica essa situação relacionada à Assembleia suspensa.